ZYU 202, Rádio Conselheiro FM, operando em 87,7 MHz. Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores. Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e você está comigo. Zuri Maurer. Em mais uma edição do programa Opinião Pública e juntamente com o professor Jorge Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense, operação técnica do maestro José Augusto. Apresentaremos informações, análises e propostas para os temas de utilidade pública que realmente interessam e por vezes afligem a comunidade friburguense, especialmente aquela que se faz presente no pujante mais sofrido e maltratado distrito de Conselheiro Paulino. Aqui tem opinião e é pública. Informações, análises, propostas. Está começando o programa Opinião Pública. E nesta 35ª edição, estaremos abordando novamente um tema que tem destaque e prioridade na grade de programas que apresentamos aqui semanalmente, no que se refere à educação. Não tão somente a educação acadêmica, a educação obtida através dos bancos escolares, mas sobretudo aquela também que se refere à formação moral e ética do indivíduo, do cidadão, do ser humano, que certamente, ao ter o privilégio de frequentar bancos escolares, tem a oportunidade de ter, pelo menos, sucesso profissional mais facilitado, mas, sobretudo, pelo convívio escolar, pelo convívio com os colegas, com os professores, com as professoras, com os coordenadores, com os diretores, com os servidores dessas unidades, quer seja pública ou privada, terem a sua formação melhor concebida, melhor construída. Porque, evidentemente, estarão frequentando um ambiente que assim lhe proporcionará esta possibilidade. E, evidentemente, que poderão obter melhor proveito se assim escolherem. Viver é escolher. E aqueles que têm a sabedoria e a sensibilidade de valorizar esta oportunidade, certamente terão uma trajetória profissional e, eu diria, humana, melhor concebida, mais pacífica, mais harmoniosa, mesmo que, por vezes, aconteçam os desvios de conduta. Como hoje fomos impactados por uma trágica situação que aconteceu numa escola estadual chamada Raul Brasil, localizada no município de Suzano, que faz parte da Grande São Paulo, onde dois meliantes, que é o termo utilizado entre as autoridades, adentraram a escola encapuzados, vestidos como personagens de um determinado jogo de celular e fizeram 10 vítimas fatais. Você que ainda não tomou conhecimento desta notícia cruel, trágica e extremamente grave,
certamente agora se assustou e se impactou. Onde esses dois rapazes, que presumidamente têm idade entre 20 e 25 anos, adentraram a instituição de ensino, assassinaram 4 alunos do ensino médio. Não satisfeitos, assassinaram uma professora e a coordenadora pedagógica desta unidade de ensino. Também outras 2 vítimas que depois vieram a falecer no hospital local e mais, se suicidaram. É um cenário que certamente serviria de enredo para qualquer filme, para qualquer livro, para qualquer autor, historiador, analista, pedagogo, psicólogo, psiquiatra, que tentasse expor esta questão para daí se propor reflexões. Esta situação está tomando proporções internacionais, porque realmente o fato é muitíssimo grave e não se consegue, evidentemente, entender as razões e as motivações que levam a 2 rapazes cometerem tal ato. Por uma oportuna coincidência, nós estaremos hoje conversando neste programa com uma ilustríssima convidada, eu diria até, nas minhas declarações um pouco mais ousadas, uma ilustríssima e belíssima convidada, que tenho o privilégio de revê-la após 5 anos, que faz parte da primeira prateleira da Secretaria Municipal de Educação e que coordena justamente o setor pedagógico nesta secretaria. E, portanto, poderá nos oferecer as suas considerações, as suas análises e as suas reflexões sobre o ocorrido. Vale acompanhar atentamente, você especialmente, que tem filhos, parentes, sobrinhos, netos, estudando na rede municipal de ensino e também particular. Até porque não tivemos um advento, que é uma palavra que eu gosto muito de usar, desta natureza em Nova Friburgo, felizmente. Mas nós sabemos de situações que caracterizam o cenário da violência escolar. E é justamente o que nós abordaremos durante esta edição, levando até você informação do seu interesse. E como você está acostumado, iniciamos o programa Opinião Pública com a nossa aguardada e imperdível Resenha Livre, que também é protagonizada pelo nobre e ilustre professor, entristecido torcedor vascaíno, professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. Boa tarde, seja muito bem-vindo, ilustre companheiro. Boa tarde, Zuri, boa tarde, Gutinho, boa tarde a nossa imensa audiência aqui no distrito de Conselheiro Paulino, em toda a cidade. Realmente, Zuri, só tristeza, né? Você observa que da segunda-feira, nós que somos muito ligados ao futebol, tivemos a triste notícia do falecimento do Coutinho, companheiro de Pelé, daquele que eu considero o melhor ataque de time de futebol de todos os tempos, que era o ataque do Santos, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. E o Coutinho, que eu tive a oportunidade de ver jogar, não que eu seja tão velho, certamente que não tenho tanta idade assim, mas a seleção brasileira, bicampeã do mundo, em 1962, fez uma pré-temporada aqui em Nova Friburgo. Ficou hospedada no Hotel Sanssouci e fazia os treinamentos à tarde no campo do Friburgo, hoje, aquele estacionamento.
E naquela época eu estudava no Grupo Escolar Ribeiro de Almeida, que hoje é o IENF. E nós saímos do colégio correndo para o campo para assistir o treinamento. Eu acho que a seleção não tinha esse glamour de hoje em dia, né? Jogadores andavam na rua como se fossem pessoas normais, como na realidade são. Na realidade, professor, conforme você sempre nos ensina, a seleção morava aqui no Brasil, né? Exatamente. Hoje mora no exterior. Né? Exatamente. Morava no Brasil e passeava aqui em Friburgo. O que para nós era uma alegria. E eu tive a oportunidade de ver o Coutinho e tantos outros, o Pelé, Bellini, Garrincha, Didi, Gilmar, Zito, Nilton Santos, jogadores de primeira linha. E esse ataque do Santos estava todo ali, na seleção, porque na verdade a seleção era, naquela época, uma mistura de Santos e Botafogo. Exatamente. Com algumas exceções, né? E o Coutinho marcou a época, foi um grande jogador. E ontem faleceu o polêmico presidente do Vasco da Gama e diretor por muitos anos, Eurico Ângelo de Oliveira Miranda, que eu tive o prazer de conviver e o desprazer também de ter situações complicadas com ele. Exatamente. Mas o Eurico foi um defensor ferrenho do Vasco da Gama e do futebol do Rio de Janeiro no todo, inclusive dos clubes do interior. O Eurico ajudou muito o friburguense, muita coisa. O friburguense teve a sua melhor fase ao tempo em que ele tinha um poder maior dentro da Federação do Rio de Janeiro, chegou a emprestar vários jogadores aqui para o friburguense, alguns eu até intermediei, e ele foi deputado por 2 mandatos, e tem duas coisas marcantes em Friburgo, que foram emendas parlamentares dele, uma das quais eu consegui ao tempo em que fui presidente da Câmara, que é um centro cirúrgico do Hospital Raul Sertã. Nós conseguimos uma emenda parlamentar com ele e o centro cirúrgico foi ampliado. E a outra emenda parlamentar refere-se ao ginásio aqui de Conselheiro Paulino, que foi obtida e foi enviada por ele também. Marcou seu tempo, fez história, a vida que segue, condolências aos familiares, aos amigos, e que Deus tenha compaixão da alma dele, né? Porque fez aí a passagem num momento difícil, sofria muito, 3 cânceres, venceu 2 e o terceiro o levou. Exatamente, professor. Só acrescentando para aqueles que ainda não têm conhecimento dos detalhes, ele faleceu nesta terça-feira, dia 12 de março, aos 74 anos de idade, no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Desde agosto do ano passado, meu caro professor, tornou-se pública a luta do dirigente contra um câncer no cérebro. Anteriormente, ele também já havia sofrido um tumor na bexiga e nos pulmões, além de sequelas por causa de um derrame. Mas, na realidade, professor, ele, conforme você disse, foi um influente dirigente no futebol brasileiro. E durante a sua permanência no Clube de Regatas Vasco da Gama, porque ele inicia a sua trajetória dentro do clube como vice-presidente de patrimônio, o Vasco conquistou seus 4 títulos do Campeonato Brasileiro, em 1974, 1989, 1997 e 2000. O último, em 2000, chamado Taça João Avelange, veio com ele na presidência, e para variar com polêmica. Ele demitiu o técnico Oswaldo de Oliveira em meio às semifinais por discordar de folga concedida ao elenco. O Vasco também, durante a sua gestão, conquistou a sua única Taça Libertadores da América, em 1988. Entretanto, dentro de campo, seu ponto baixo foi a queda da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro em 2013, a terceira da história do clube. Ele teve um problema sério com o Eurico, ele não soube conviver com o sucesso. Tem 2 coisas perigosas na vida do ser humano, o sucesso e o poder. Se você não souber conviver com isso... E o dinheiro? Mas o dinheiro não aceita desaforo. Exatamente, nós já falamos sobre isso aqui. O dinheiro não aceita desaforo, mas o sucesso e o poder
se você não souber controlar, não souber saber que aquilo, tem que saber que aquilo é passageiro. Tá? Eu já fui um monte de coisas e a única coisa que eu não deixo de ser é professor, né? Certamente. É a profissão que eu escolhi. A gente tem que ter essa consciência, que um dia as coisas passam. E ele não teve. Ele teve um momento que ele achou que era maior que a instituição. E aí caiu junto. Ele caiu e levou a instituição para situações complicadas da Zuri. Então, infelizmente, tivemos esses casos aí que deixam situações complicadas. Eu tive com o Eurico ano passado. Eu fui assistir um jogo lá pela Libertadores, lá em São Januário, e eu tenho um filho da minha sobrinha que é assessor de imprensa do presidente Alexandre Campelo. Sim. E eu estive lá na sala da presidência e quando eu saí, o Eurico estava lá no cantinho assistindo o jogo. E eu fui lá falar com ele, foi a última vez que eu tive com ele ainda perguntou para o Friburgo como estavam as coisas. Estava lúcido. Estava lúcido. Estava, assim, debilitado, mas consciente, participando lá, humildemente como torcedor. Professor, por motivos óbvios, evidentemente, privilegiando aqui a presença da ilustríssima convidada, que, pasmem os senhores ouvintes, chegou a esta emissora antes de nós dois. Exatamente. Você veja o que é disciplina escolar. Vendo? Quando eu cheguei, um pouco mais tarde hoje, por conta de um compromisso que tive anteriormente... Passou na padaria? Ainda não. Falaremos sobre isso durante o programa. Já encontrei aqui, nos aguardando pacientemente. Você também, ao chegar... Não, eu fui o último. Você já encontrou devidamente... acomodada para iniciar os nossos trabalhos. E aí, eu gostaria, professor, que você, como ex-secretário municipal de educação, anunciasse a presença da nossa convidada e a saudasse com os merecidos elogios. Olha, é uma honra muito grande para a Rádio Conselheiro FM, para o programa Opinião Pública, receber essa profissional de grande valor da rede municipal de ensino, uma das principais figuras dentro da secretaria, que hoje tem mais de 120 unidades escolares, próximo de 20 mil alunos, com diversas atividades, das quais, ano passado, eu tive a oportunidade de ser convidado para 3 ou 4 eventos no Teatro Municipal e que muito me emocionaram, porque o professor... ele é sempre um apaixonado por que ele faz, estando nativo ou não. A gente sempre tem essa visão de que o país só será uma grande nação o dia que a educação for prioridade. Não tem outra saída. A educação é a saída. E quando nós estamos observando trabalhos importantes, atividades importantes sendo desenvolvidas, nos dá a tranquilidade de que o nosso trabalho não foi em vão, ele tem continuidade, né? Amanhã ou depois essa equipe pode não estar mais na secretaria, mas, no entanto, deixou sua marca, deixou a sua gestão ali qualificada em prol do município de Nova Friburgo. Então, nós estamos recebendo aqui, com muito carinho, com muito orgulho, com muita felicidade, a professora Patrícia Azevedo, que é subsecretária de Educação do município de Nova Friburgo e que realiza um trabalho de primeira linha, um trabalho que eu atesto de qualidade, que me deixa muito feliz e a quem eu abro os microfones em nome da emissora para o seu boa tarde. Boa tarde a todos, meu amigo Zuri. Obrigado, professor Jorge, ao quem eu tenho muita admiração. Obrigado. Ao Gutinho, meu amigo de longa data. De longa data, né? De longa data. Pelo que eu pude observar aqui nos comentários iniciais. Sim, e boa tarde a todos, né? Mesmo num dia triste como hoje, né? A gente ser recebido com uma notícia dessa da escola, mas é com muito prazer que estou aqui hoje. Legal, Patrícia, nós teremos a oportunidade de repercutir com você vários aspectos que contornam
o fato lamentável que aconteceu hoje, e iremos desdobrá-lo durante o programa, que para mim, na realidade, é um fato simbólico, que mostra um cenário muitíssimo grave, que é o da violência escolar. Mas quero também saudá-la, agradecer a sua presença, a sua deferência em atender o nosso convite, e mais, né, professor, em remarcar a presença, porque tivemos que fazer alguns ajustes na nossa agenda. Você foi muito cordial conosco. E mais, Patrícia, você me proporcionar lembrar de uma ocasião que, ao seu convite, estive visitando a Escola Municipal Princesa Isabel, que fica na localidade Vale dos Pinheiros, por conta de uma exposição sobre o Brasil que os alunos estavam apresentando. E passei pelo menos 2 horas na escola, visitando as dependências. Fui muitíssimo bem recebido por todos, alunos, professores e servidores professores, que me fizeram questão de me conduzir à cozinha da escola. Sensacional. E por motivos óbvios, eu de imediato aceitei o convite. Claro. Conhecendo você, eu não tenho dúvida. Você não tem dúvida. Não tenho dúvida. Ou seja, isso aconteceu há 5 anos. E Patrícia, com uma memória invejável, o que já não é privilégio nosso, se recordou dessa ocasião. Então aqui, sensacional, sobretudo por esse momento, menina. Foi muito alegre, foi muito assim recompensador relembrar daquela ocasião. Agora, querida Patrícia, antes de abordarmos o fato ocorrido em São Paulo, gostaríamos de ouvi-la acerca do trabalho que você coordena na área pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Conversávamos antes de iniciar o programa sobre a sua responsabilidade nesta área, que se inicia no governo Renato Bravo, quando a ex-secretária Josane Marchon assumiu por pouco tempo, depois se afastou alegando motivos pessoais e particulares, e em seguida assume o queridíssimo professor Renato Satiro, e agora a secretaria está sob a responsabilidade do secretário Igor Pinto, a quem também remetemos o nosso abraço fraternal. Ele, professor, que, conforme nós constatamos, teve um desempenho absolutamente elogiável na condição de carnavalesco do Grêmio Recreativo Escolas de Samba Imperatriz de Olaria. Era um dos mais empolgados, desfilando na Avenida Alberto Brauner, mas também pela autorização da sua presença aqui conosco. Retomando a pauta, qual é a orientação pedagógica que é apresentada ou é transferida ou é determinada às unidades escolares em Nova Friburgo? Então, Zuri, desde o início do governo Renato Bravo, eu estou à frente da parte da Subsecretaria Pedagógica, e é um desafio muito grande, porque, como estávamos falando um pouquinho ali fora, trabalhar com a parte pedagógica é muito fácil, porque temos professores excelentes na rede, né? Temos uma rede de diretores, inclusive o lema desse ano é uma rede que une, abraça e conecta. Muito bom. E, então, a educação hoje é uma rede e a gente, a cada dia, busca, né, mais união nessa rede. Mas o que falta hoje em dia é realmente essa parte social, é trabalhar o social nas escolas. Né? Como eu disse ali fora, agora há pouco com você, conversando com você, sim. Nós temos essa parte pedagógica, não avança se a gente não avançar junto ao social. Né? Então, os professores podem trabalhar a melhor pedagogia, a melhor forma de trabalho, né? Ter os melhores teóricos ali debaixo do braço, mas se a gente não conseguir avançar com as nossas crianças nessa parte social, a gente vai ver cada vez mais tragédias assim acontecendo. Né? Infelizmente, não sei se de repente o problema, eu acho que um dos problemas maiores é essa falta mesmo de apoio da família, dessa união da família e escola, porque eu acho que os pais têm que estar presentes nas escolas. E aí essa união que falta, esse elo que falta, é o que muitas vezes termina em uma tragédia dessa. Né? Dos pais não acompanharem a vida escolar de seus filhos, né? Com quem anda, o que faz.
e aí isso vai desencadeando e lá na frente a gente vê o resultado disso. Patrícia, nessas mais de 120 unidades escolares no município de Nova Friburgo, sob a administração do município, qual a incidência dos conflitos que devem ser administrados? Ou seja, quais são aquelas situações que realmente, por vezes, sem citar, sem exemplificar, mas quais são aqueles conflitos que por vezes acontecem nessas unidades que exigem uma mediação de profissionais da secretaria? Até algum tempo, no ano passado, tivemos aqui a oportunidade, professor, de conversar com a psicóloga Fabíola Machado, que atuava nesse sentido e apresentou aqui relatos absolutamente graves e tomou cuidado de preservar aqueles que estavam envolvidos nas situações, mas mostrando que nas unidades, em algumas regiões, existem conflitos entre alunos e professores, entre professores e direção, entre pais e professores, entre pais e diretores. Como administrar estes conflitos? Porque realmente isso interfere na área que você coordena. Sim, então, visando isso, nós criamos na Secretaria de Educação um setor multidisciplinar, ao qual a Fabíola, né, psicóloga, fazia parte. Ela se desligou agora no final do ano. Isso. E agora temos mais 2 psicólogas no setor, temos OPs, OEs, porque realmente esses conflitos estão constantemente presentes nas salas de aula, nas nossas unidades escolares, e foi necessário, porque foi como eu disse, a parte pedagógica anda, mas essa parte social, essa parte de conflitos, foi necessário montar uma equipe para que nos ajudasse nessa mediação. Né? Nós estamos com casos graves de automutilação nas escolas. Automutilação, Patrícia? É bom chamar a atenção dos pais para que comecem a observar o comportamento dos filhos, porque temos muitos casos de automutilação e cartas de suicidas. Né? Crianças adolescentes, pré-adolescentes, né? Deixando cartas com mensagens de suicidas, né? Com intenção suicida. E aí alguns professores relatam isso, porque às vezes o elo da família está, às vezes, um pouquinho, né, como eu disse aqui, rompido, e aí acaba levando essa confiança ao professor, né, ao orientador da escola, que vai até a secretaria e nos relata isso. Então, nós temos na Secretaria de Educação cartas de criança com ideias suicidas, né, até se despedindo e falando como vai fazer. Inacreditável. Automutilação, muitas crianças com problema de automutilação, inclusive, né, nessa região aqui de Conselheiro. Então, a gente precisa ficar bem atentos a isso, a família ficar bem atenta a essa situação, o comportamento dos filhos, porque isso está acontecendo, né? É uma realidade que a gente encontra hoje nas escolas e o que me deixa muito triste. Né? As psicólogas estão atuando diretamente nisso. Nós temos um projeto de mediação nas escolas. Agora estamos lançando também um projeto de jovens talentos, que é para tentar mexer um pouquinho com essas estruturas das crianças, porque temos muitas crianças boas, talentosas nas escolas, que precisam ser descobertas. Então a Secretaria de Educação está lançando mão de uns projetos novos, mas a gente precisa combater isso, né? O bullying nas escolas, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Os pais orientarem os filhos para não fazer, né? E tentar descobrir, está sempre na escola, está tudo bem, está acontecendo alguma coisa, porque às vezes isso aí é muito silencioso, né? E quando aparece da forma com que estamos vendo hoje. Isso aí é extremamente preocupante, Zuri, até porque hoje em dia a criança ela se isola nas redes sociais. Exatamente. Não é? E muitas das vezes os pais não têm controle sobre o que a criança recebe e compartilha, com quem se relaciona, que tipo de coisas ela está pesquisando, está olhando, está recebendo e está enviando. Então, a tecnologia, que muito ajuda e é fundamental no avanço das coisas do mundo moderno, ela traz essa preocupação muito grande. Então, por exemplo, quando a subsecretária relata uma coisa que acontece aqui no nosso distrito, não é? Extremamente grave. Extremamente grave. Isso não surge da mente da criança. Porque ninguém nasce assim. Ninguém nasce suicida, não é verdade?
Ninguém nasce com vontade de pôr fim à vida. Ao longo do tempo, vai adquirindo isso, ou por uma decepção, ou às vezes por um relacionamento dos próprios pais que acabam afetando a criança, não é? O relacionamento familiar que não agrada a criança, não é querer fazer juízo de valor, não é isso. Mas são determinadas situações que ela vai buscar a fuga. E a fuga ela encontra com facilidade nas redes sociais. É um contato que faz, é uma conversa que vem de alguém que vai justamente atingir aquele ponto que ela está carente. Tá? Então as coisas vão avançando dessa forma. Então é muito necessário no processo educacional, é essencial a participação da família. A escola não é depósito de criança. Né? A educação vem de casa, a escola forma o cidadão. A escola passa o conhecimento e as normas da vida, mas a educação, ela tem que vir de casa. Não dá para jogar tudo em cima da escola, da direção da escola, do professor e do funcionário. É muita responsabilidade e a coisa é demais. Então, a família tem que estar presente. De qualquer forma, presente. Não pode deixar, por exemplo, acontecer um fato com a criança na escola e a família se omitir. Ela tem que procurar orientação dentro da própria escola, conforme a subsecretária está colocando. A equipe da secretaria está presente, quer dizer, então, a união da família com a unidade escolar, muitos desses problemas, ou a totalidade deles, tem muita chance de serem resolvidos. Professor, eu até comentava com Patrícia, antes de iniciarmos o programa, que talvez a melhor definição que eu tomei conhecimento acerca dessa relação da família com a escola foi a que propôs a seguinte reflexão. Se a família quer que a escola seja a segunda casa, tem que fazer da sua casa a primeira escola. Exatamente. Correto? Exatamente. Correto. Tem que começar a formação da criança em casa. Evidentemente que a escola traz toda a construção acadêmica, educacional no que se refere ao aprendizado, mas a formação dos valores, eu entendo, Patrícia, que se iniciam e se continuam em casa. Não se pode transferir, professor, conforme você disse, essa responsabilidade para as escolas. As escolas, obviamente, que podem aprimorar esta construção, mas, essencialmente, esta responsabilidade está na base familiar, Patrícia. E aí essa transferência, como se tivesse se delegando ao poder público a responsabilidade pela formação do caráter de uma criança que posteriormente vai se tornar adulta, onera tremendamente a estrutura, porque estes casos que você relatou agora, Patrícia, me assustaram. De crianças que se automutilam, de crianças que, com certa riqueza de detalhes, mostram a sua intenção suicida e descrevem como farão. O bullying, as redes sociais que oferecem um mundo totalmente sem controle, também conhecido como terra de ninguém. E aí, por vezes, isso desvia o foco, imagino, da secretaria, que tem que tratar de conflitos, mediar situações, ao invés de dedicar toda a sua energia e toda a sua estrutura para a formação acadêmica daquela criança, correto? Com certeza. Hoje o papel da Secretaria de Educação é realmente um todo. A gente vê o aluno como um todo e a gente procura estar presente nas escolas justamente nisso. Os maiores problemas que nós encontramos hoje são esses problemas que não são ligados à parte pedagógica. O que atrapalha muitas vezes a criança no aprendizado é justamente esses problemas, esses problemas que a gente encontra aí.
né, esse problema social, esse problema da ausência da família, a criança realmente é deixada, né, por conta da escola. Né? Então, a gente sabe que tem famílias que são super dedicadas. Meus filhos estudam em escola pública, né? Então, os meus filhos estudam no Santa Paula. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para todo mundo lá de Santa Paula. Certamente. E para todas as escolas, né? Mas os meus filhos estudam lá no Santa Paula. A diretora é a filha do Frank, né? Isso, a Brenda. Mandar um abraço para ela, fez aniversário essa semana. E então os meus filhos estudam em escola e eu participo das reuniões de pais, né? E da última reunião que a gente percebe sempre a cobrança das escolas em todas, né? Eu fui diretora de creche durante 16 anos, estive lá na creche do Vale dos Pinheiros, lá onde eu deixei meu coração e minha vida, no Princesa Isabel. E a cobrança nossa enquanto diretor, né, enquanto professor, é justamente essa, né? A presença dos pais na vida escolar dos filhos. Porque hoje, com esse mundo tecnológico, né, as crianças são educadas pelo celular. Né, elas ficam ali se dedicando o tempo todo no celular, jogando, e a gente às vezes, muitas vezes não sabemos o jogo, o conteúdo, né, o que direciona aquele jogo, né, os vídeos que ensinam cada vez mais coisas erradas. Então a gente tem que estar presente, os pais têm que estar presentes sempre nisso aí. Né? Patrícia, nós precisamos fazer um intervalo, até porque quero aprofundar este cenário das redes sociais, a sua influência, que evidentemente é benéfica, a sua possibilidade quase que inesgotável, proporcionando uma possibilidade de pesquisas científicas. Na minha época, e do professor Jorge Carvalho, não na sua, que é bem mais nova, nós tínhamos que nos dirigir... Mas você é bem mais novo que eu também. Não é generosidade sua. Nós tínhamos que nos dirigir às bibliotecas para fazer a pesquisa que assim precisássemos nos livros. Né? Eu, particularmente, tinha na casa onde residia com meus pais, enciclopédias, aquelas tradicionais, que proporcionavam esse tipo de pesquisa. Hoje, com muito mais agilidade, você acessa o site Google e ali você consegue as informações todas que você precisa, de forma até correta, séria. Mas, entretanto, o lixo virtual é muito grande. Como conviver, como lidar e como monitorar esta situação? E aí temos nesse momento inúmeros pais, avós, responsáveis nos ouvindo e queremos as suas considerações, como também repercutirmos esta tragédia que aconteceu no município de Suzano, que é considerado parte integrante da Grande São Paulo, onde 10 vítimas foram surpreendidas, incluindo-se 2 atiradores que se suicidaram, proporcionando um fato que, conforme você disse, visto antes, especialmente nos Estados Unidos, onde os loucos de lá adentram as escolas munidos de metralhadoras e aí acabam proporcionando um cenário trágico. Mas também aqui no Brasil isto acontece, e eu diria até, queridíssima Patrícia, com certa frequência. Não obstante, há algum tempo, tivemos uma situação muito semelhante numa escola em Minas Gerais. Ou seja, temos limite, esta situação pode ser controlada. Aonde estão as falhas? Porque existem, evidentemente, e como corrigi-las. Então, já deixo este dever para o segundo bloco. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E você que está nas confecções e facções, meu caro maestro. Muito bom. Nos escritórios, nas clínicas e consultórios médicos e dentários, nas drogarias, nas barbearias, ou seja, em vários estabelecimentos,
do 6º Distrito de Conselheiro Paulino, como também nos salões de beleza, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo. Este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas, no seu rádio 87,7 MHz, assim como para o mundo inteiro, inclusive, meu caro maestro, no Suriname, pelo site radioconselheirofm.com.br ou pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. Anunciamos também que na próxima segunda-feira o programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom e também transmitido pela internet a partir de 22 horas, estará tratando deste mesmo tema, a educação, que, semelhantemente à grade de edições do programa Opinião Pública, tem prioridade na grade de programas Cidade Real. Até porque entendemos que a educação é a única ferramenta de transformar, de modificar e de oferecer oportunidades. Assim, durante esses 11 anos de existência do programa Cidade Real, que comemoramos na segunda-feira desta semana, teremos a oportunidade de, mais uma vez, tratar desse tema com alguém que conhece muito da matéria, que tem competência, que tem experiência acumulada e que poderá certamente nos oferecer reflexões bastante profundas acerca desse cenário e também, obviamente, agregará beleza ao nosso cenário. E vale acompanhar e constatar com muita atenção. Professor, seguindo a pauta, nos é colocado aqui um outro item bastante complexo. No que se refere ao mundo virtual, permitido pela internet, para os alunos especialmente, que não têm, por vezes, a sabedoria, o discernimento, o controle e a orientação necessária para saber usar da melhor forma. A internet, que ainda carece de regulamentação no nosso país, evidentemente, proporciona um mundo sem limites, ou seja, uma terra de ninguém, onde tudo ou quase tudo é permitido, né? Basta observarmos as ferramentas das redes sociais, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, enfim, trazendo um ambiente muitíssimo delicado e frágil. Mas a Secretaria de Educação do município, ao longo do tempo, desenvolveu um projeto, um programa, uma ação, que começou comigo lá, em 1990, que era a Biblioteca Vai à Escola. Exatamente. Nós começamos lá porque naquele tempo, Patrícia, era a Secretaria de Educação e Cultura. E nós desenvolvemos esse projeto numa parceria com a FEEMA, a antiga FEEMA, Carlos Pessoa, que era o diretor. E a coisa cresceu. Hoje parece que vocês têm mais de 50 salas de leitura, não é verdade? Sim, temos as salas de leitura nas escolas, né, ao qual elas são dinamizadas pela Marcinha da Biblioteca e o Rodrigo Guadagnini. E eles também vão às escolas fazer a contação de história, brincadeira com as crianças, e o ônibus da Biblioteca Móvel, que também roda a cidade toda, né, todas as escolas, fazendo esse trabalho de literatura nas escolas, para tentar tirar um pouquinho aí o foco dessas crianças para essa parte tecnológica. Mas a concorrência... Porque aí você não... Veja bem, aí seleciona esse trabalho, seleciona o tipo de informação e de formação que você vai dar para o aluno, tirando esse foco dele andar sozinho nas redes sociais. Então, a escola dá essa oportunidade, e isso é fundamental, que o diretor esteja vestindo essa camisa, Patrícia, não é? O diretor tem que vestir essa camisa da sala de leitura, porque ali ele vai ter um material
totalmente direcionado para uma coisa diferente de que é essa liberdade que se tem nas redes sociais. Então, a leitura é fundamental, não é? E a seleção dos títulos, a seleção do material que vai chegar às mãos dessa criança, desse jovem, é fundamental para ter um equilíbrio com essa liberdade tecnológica que hoje nos assusta. Eu gostaria que você falasse mais desse trabalho que cresceu tanto. O Zuri até teve a oportunidade de... Nós tivemos a oportunidade de ajudar, solicitando à FAO a revisão do ônibus, né? A recuperação do ônibus. A recuperação, que o Paulo, na mesma hora, nos atendeu. Diretor Paulo Valente. E eu tenho a honra de ter uma sala de leitura com meu nome, né? Pois é. Desejo de muitos e privilégio de poucos. Pois é. Agora, Patrícia, acrescentando ao seu comentário, veja bem. Por mais que a escola se esforce em promover uma mudança no hábito, na rotina do aluno, oferecendo práticas saudáveis, quando ele sai da escola, não há como, evidentemente, a unidade ainda manter esse controle sobre o aluno. E aí, me dá a sensação, e quase que certeza, que para muitas crianças, jovens e adolescentes, o celular se torna o melhor amigo. Uma vez que quase que se tornam também parte inseparável do seu corpo. Eles vão ao banheiro, levam o celular, vão tomar banho, deixam o celular pousado em algum ponto que possam continuar ouvindo, se conectando, vão deitar, descansar, estão com o celular, o tempo todo com o celular. E aí, a concorrência é desleal. Como a família pode atuar nesse sentido de maneira a contribuir com a iniciativa escolar? Porque no dia seguinte a criança volta, o aluno, o jovem, o adolescente, já com a sua mente impregnada pelas informações, por vezes, maléficas da internet. É acompanhar mesmo, né? A gente não pode mais proibir, a verdade é essa. O celular faz parte do corpo, a criança já nasce praticamente mexendo no celular, né? Eu costumo dizer que nascem com chip. Pois é. Não é? Então, eu acho que a família tem que acompanhar. Meu filho tem 9 anos, ele mexe no celular melhor do que eu, né? Faz parte dele o celular, mas é controlar, é ver o que está instalando, porque como ele já sabe fazer sozinho, ele instala os jogos, ele fica vendo os vídeos dele, mas é acompanhar, é realmente estar vendo e procurar. Tem tantos joguinhos educativos, tem tanta coisa na internet também muito boa. Então é realmente acompanhar. Sem dúvida. Não sem é? dúvida. A minha filha, por exemplo, que se alfabetizou ano passado, os joguinhos que ela tinha eram todos voltados para a leitura, para a escrita. Então, procurar, os pais têm que ter acesso ao que os filhos estão vendo. Não existe isso, meu filho não deixa eu ver o que ele tem no celular. Né? Tudo bloqueado, com senha. Os pais têm que ter acesso a isso, porque muitas vezes ali que está escondido o verdadeiro perigo. O que está fazendo, né? Essa moda de nude agora. Tem isso. Não é? Tem isso. Essa garotada aí com nude. Exatamente. Então os pais têm que ter acesso ao que está acontecendo e o mais importante é a formação, né? A gente sabe que o caráter, a personalidade do ser humano se forma nessa primeira infância. Então acompanhar essa primeira infância, eu então que tenho de cadeira e a pré-escola, que é a minha paixão, é a educação infantil, é acompanhar mesmo nessa primeira infância, né, o desenvolvimento de valores dessas crianças, né? Quando você esteve lá na creche, o projeto Meu Brasil Brasileirinho foi trabalhado durante um ano inteiro e foi a culminância no final do ano de ensinar para a criança a importância da proteção ao Brasil, né? No ano seguinte foi sobre Nova Friburgo, né? Pequenos friburguenses descobrindo Nova Friburgo. Por quê? Para valorizar a nossa terra, valorizar o meu amigo, valorizar a minha família, o meu bairro, a minha cidade. Eu não sei se você se lembra que no final era um corredor pendurado de pombinhas da paz. Exato. Porque no final do ano conseguimos incutir ou passar para essas crianças que a melhor coisa que tem é se ter paz. Então a gente tentar passar para eles valores que vão levar essas crianças para um futuro melhor. Porque o cidadão, né, a criança na escola, não tem que só aprender os conteúdos também. Eu acho que, como eu disse no início, é a parceria
parceria escola e família. Na escola, trabalhar os valores junto com a família. Né, e trabalhar para ser um cidadão mesmo íntegro, né, para que seja responsável pela sociedade, né, e por tudo. Porque se ele se vê no papel, né, realmente que ele tem que ter um cidadão crítico e responsável, ele aprende muito mais, ele consegue exercer esse papel da sua cidadania na sociedade. Então, acho que a escola tem que formar esse papel, né, junto com a família. Agora, caso a família, através dos seus pais ou responsáveis, detectem um comportamento suspeito daquela criança, né? Com mudança nos seus hábitos, na sua forma de reagir e pensar, existe a possibilidade de buscar apoio nas unidades de ensino em que a criança frequenta? Com certeza. Né? A direção da escola é formada para isso, né? O diretor e o dirigente, né? Algumas escolas têm OPs e têm OEs, e quando é sinalizado isso na escola, geralmente eles levam à Secretaria de Educação, né? Nos procuram lá na Secretaria, procura a subsecretaria ou procura a coordenação, né? Que é designada para cada segmento. Então, se é ligado à educação infantil, procura educação infantil ou fundamental. E aí, isso aí, geralmente, quando é levado à secretaria, a gente consegue orientar, ajudar, procurar ajuda psicológica, procurar ajuda na própria secretaria, né, pedindo a equipe de mediação para ir até a escola, acompanhar essa criança, e com isso fazer todos os contatos necessários, inclusive com a saúde e assistência social, para o atendimento dessa criança. E como os professores lidam em sala de aula com a presença de celulares? Olha, qual a orientação da secretaria? É proibido. Proibido. Né? Proibido. Né? Só que, infelizmente, é o que eu falei, a família tem que estar presente nisso. Meu filho, todo dia, na hora que ele desce do carro, ele me entrega o celular e eu boto no porta-luvas do carro. Então, ele sabe que para a escola não vai com o celular. Mas alguns pais permitem. E aí está sempre gerando esses problemas de conflito nas escolas, porque o aluno quer usar, usa escondido. Não adianta falar que vai deixar na bolsa, que não deixa. A criança acaba, até mesmo por mania, pegando o celular toda hora. Então, é evitar de levar para a escola, né? Na escola não é lugar. Ou senão, como eu disse, orientar a criança. Chegou na escola, desliga e coloca dentro da bolsa e só religa na hora da saída. Porque às vezes o pai nesse trajeto, muitas vezes as crianças vão sozinhas, né? Para a escola ou volta da escola sozinha, os pais querem ter esse controle até para acompanhar os filhos nesse trajeto. Então, orientar os filhos que não pode usar, que tem que deixar desligado, porque muitas vezes aí a diretora, né, chama o pai, chama a atenção e aí os pais ainda se voltam contra a escola. Mas não faça isso não, porque a gente está tentando fazer o melhor mesmo para os filhos de vocês. Não se trata aqui, Patrícia, evidentemente, de endemonizar o celular, o aparelho celular, que é uma ferramenta fantástica, que proporciona conforto, agilidade, possibilidades quase que inesgotáveis de pesquisa, de contatos, de trabalhos profissionais, de relacionamento, mas tem evidentemente esse aspecto extremamente nocivo e que me parece que a Secretaria tenta combater e orientar, não só a Secretaria Municipal, mas também as unidades particulares de ensino, que também são bastante severas nesse sentido. Cabe aos pais, evidentemente, também colaborar nesse sentido, porque senão o trabalho fica inócuo, fica ineficaz. A escola tem um tipo de procedimento, de atuação, de interferência, e em casa as crianças têm outro tipo de ambiente. Cria um conflito, especialmente na mente dos pequenos, extremamente confuso, em que eles não sabem, evidentemente, qual a prática, qual a determinação, qual a melhor orientação. Então, os pais têm que evidentemente, também usam celulares, têm que se conscientizar de que não combina, entendo assim, ambiente escolar com celular. Não combina. Eu, mesmo sendo assim, radical nesse sentido, e assim também tenho essa determinação junto ao meu filho, entendo que não cabe, não combina essa tecnologia muitíssimo avançada, porque não existe controle, não existe regulação. E falaremos mais um pouquinho adiante do que aconteceu em São Paulo, certamente provocado por uma dessas possibilidades do uso do celular. E na sua época, professor, em que você estava na Secretaria Municipal de Educação, pelo menos esse quesito não lhe incomodava, porque não existia. Não existia, mas eu, se você permitir, eu quero voltar ao tema da leitura
porque eu adquiri o hábito da leitura em casa. Na minha casa, meu pai lia muito, assinava jornais, revistas, mas nem todos tinham essa facilidade. E outra coisa que existia era a contação de histórias em casa. Tá? Nós não tínhamos essa facilidade da televisão, que tem, né, teve tempo que a televisão assumiu a importância, o espaço que hoje é do celular, teve um período que foi da televisão. Mas anterior a isso, havia a contação de histórias em casa. Né? Pegava-se um livro de histórias e contava histórias para as crianças. E hoje a formação educacional, que antigamente começava no que nós chamávamos de alfabetização, né? As classes de alfabetização, que hoje é a primeira série, hoje essa questão começa bem antes. Na educação infantil, você já tem a formatação daquilo que é o caminho pedagógico da secretaria, que começa bem, até na creche mesmo, né? Já começa bem, com a criança bem jovem. Aí eu queria, Zuri, se você permitir, permissão concedida, que a professora relatasse, dissesse para os nossos ouvintes, a importância da criação do hábito da leitura a partir da contação de histórias, que ela tem uma equipe que faz isso, que é o Rodrigo, né? Isso. O Rodrigo que... Agora tem outra pessoa. Tamanha importância da leitura nas escolas, de incentivar essas crianças à leitura, né? A Secretaria de Educação colocou mais um funcionário, né? Mais uma funcionária, a Manuela, que veio somar com o Rodrigo e com a Marcinha, para desenvolver esse trabalho nas escolas, né? Da literatura, e esse trabalho voltado, né? Para desenvolver esse hábito de leitura nas crianças. Isso é uma coisa agradável. Então, o Rodrigo é maravilhoso, né? A Manuela também, parceira, e eles fazem um trabalho maravilhoso. Eles vão com violão, eles vão com batuque, né? E eles fazem a contação de histórias de uma maneira bem agradável, passam os dias nas escolas com o ônibus, né, da biblioteca, para as crianças poderem entrar, escolher o livro, sentar, ler e participar da contação de história, participar do momento da música. Eles fazem, Patrícia, também com a educação de jovens e adultos esse trabalho? Sim, é feito à noite também, não com o ônibus, né? Mas é direcionado também ao público da EJA. Inclusive, a EJA esse semestre está trabalhando com a parte de cordel. Então está encantador. A EJA, essa semana teve uma apresentação lá, eu não pude ir, mas eu assisti pela internet, a facilidade da internet hoje aí, né? É nisso. No Odete Pena Muniz, que bacana os alunos participando. Então foi muito bacana, está sendo muito bacana porque a gente está tentando resgatar, né, essa vontade, né, dessas crianças, adolescentes e adultos, né, muitos que agora na EJA que estão descobrindo a leitura, então que desenvolva essa através vontade. Do cordel. Então vocês trabalham o folclore também. Sim. Interessante. Está vendo, Zuri? A importância de você ter uma equipe... O alcance. O alcance de você ter uma equipe que trabalha dessa forma, é que, ao mesmo tempo que você incentiva a leitura, você fortalece e divulga uma questão importante, que é a questão do nosso folclore. Né? Que muitas dessas coisas vão ficando para trás. Né? A brincadeira de roda, né? Essas coisas que existiam, que uniam. O importante disso, essas brincadeiras que existiam antigamente, elas, além de divertir a criança, elas criavam um sentido de solidariedade. Né? Exato. Então, resgatar isso é muito bacana. Vocês estão de parabéns. Inclusive, a EJA os alunos da EJA lançaram uns livros, né, sobre poesia ano passado. Então, muito bacana, né? Os alunos escreveram as poesias e publicaram, né, conseguiram os recursos. O primeiro livro eles conseguiram recolher recursos, né? Conseguiram fazer fizeram uma feijoada, fizeram festas e recolheram recursos para poder publicar o livro. E publicaram os livros de poesias feitos por eles. Né? E no segundo semestre, depois conseguimos fazer a publicação pela secretaria. E foi super bacana, que falaram sobre Nova Friburgo. Na realidade, professora, comprovando aqui que o tema tem prioridade na nossa grade, né, professor? Nós, exatamente. Recentemente tivemos a oportunidade
de conversar com a professora Marilé Visoni. Isso. Coordenadora. Parceira nossa. Isso, não é projeto nem programa, professor. Na ocasião, me ensinaram que a professora Edmeia tudo. Professora Edmeia também estava conosco, falando dessa iniciativa multidisciplinar para a educação de jovens e adultos, mostrando-se, inclusive, preocupadas pela possibilidade da extinção desse programa, por conta... Não é programa, modalidade de ensino. Modalidade, boa, professor, boa. Por conta da falta de interesse. Relataram, inclusive, que ainda é um dos poucos municípios no estado do Rio que tem essa modalidade, sendo reconhecido pelos órgãos fiscalizadores como sendo de excelência, trabalho excepcional, trabalho muitíssimo bem feito, como também, professor, devemos citar aqui, que numa das primeiras edições conversamos com a professora Alessandra Jacu, que é responsável pelo setor de informatização das unidades escolares. E até queremos a participação dela no programa. Certamente, estamos negociando, estamos tratando disso. Ou seja, Patrícia, a sua vinda aqui, além de conferir conteúdo sobre o tema, mostra que também concordamos que a educação é a única alternativa, menina. É um discurso já cansado, mas tem que ser repetitivo. Tem que repetir isso aí. Mas, professor, tem que cobrar, não tem que jeito. repetir, tem que cobrar, como também na área da saúde, da educação, da segurança. Zuri, educação isso, pega todos os setores. Eu sei disso, é base de todos os outros. E isso me parece que só comove os candidatos aos cargos públicos na época das eleições. Não é verdade, professor? Olha, eu vejo que a população também não cobra. A Prefeitura de Friburgo tem um instrumento que deveria, já falei várias vezes, deveria estar na mão da Secretaria de Educação, tamanha a sua importância, que é o Centro de Educação Ambiental. Exatamente. Não tem por que ele estar afastado da educação. Inclusive com recursos. Com recursos próprios, 3% do faturamento da EBRE é destinado ao Centro de Educação Ambiental. Então não há razão, não é desse governo, esse erro já vem desde a implantação. Não há razão para que essa atividade esteja desassociada da educação. Até porque ninguém tem a capilaridade que a Secretaria de Educação tem. São 126 unidades? 124. 124 unidades espalhadas pelo município. Aí você tem, esse é um programa, não é uma modalidade de ensino. Certamente. Esse é um programa. Um programa desse, dentro da Secretaria de Educação, você vai atingir a todo o município. E não vai criar despesa para a educação, porque o recurso está ali. Não é? Então não há razão para isso estar desassociado da educação. E daqui a pouco vai ter intervalo, que eu já vejo o Zuri ficar nervoso ali. Não, eu estou apenas atento. Está querendo passar já o recado para a padaria daqui a pouco. Mas antes do intervalo, Patrícia, Muito bom. Eu tive a oportunidade de, no início do ano, encontrar algumas colegas professoras que estavam saindo da aula inaugural, lá da abertura, encantadas com o que vocês fizeram na abertura. E me relataram rapidamente, então eu tenho que passar isso para você, porque as pessoas com as quais eu conversei estavam extremamente encantadas com todo o serviço que vocês fizeram na abertura do ano letivo, que é sempre muito difícil. Uma coisa que me preocupava era a abertura do ano letivo, porque se você faz uma abertura mal feita, o ano começa mal. Você tem que fazer alguma coisa que motive o profissional, não é? E eu não sei exatamente o que foi, não me contaram, mas saíram motivadas. Então, passo isso aqui para você e parabenizo você e toda a sua equipe pelo evento que vocês organizaram. Hoje teremos com os auxiliares de creche e inspetores de alunos no Teatro Municipal. Tá, e não vou falar aqui o que vai ter, porque senão perde a surpresa. Certamente. Mas realmente o início do ano letivo marcou, né? Foi pensado desde outubro,
unimos uma comissão para montar a aula inaugural. Então foi muito bacana, porque teve de tudo. Teve teatro, teve música, teve bateria de escola de samba, teve palestras. Então foi dinâmico, os professores aprenderam, né, tiveram formação, capacitação e muito entretenimento. Então foi muito bacana mesmo. Então, tá vendo? Pode deixar que no próximo eu vou te chamar. Tá bom, estaremos lá, se Deus quiser. Muito bem. Depois do intervalo, continuaremos com a nossa resenha e temos uma pequena interferência que agora, felizmente, se afasta. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E você que está nas construções, nas oficinas, nos pontos de táxi, nos postos de combustíveis, nos supermercados, nas bombonieres, nas padarias, meu caro maestro. Professor, por oportuno, citando as padarias, o nosso ouvinte assíduo, Hernani Trancoso, que nesse momento está na nossa audiência, na portaria da Nova FAOL, ele que é um eficiente agente de segurança, sempre muito cuidadoso, muito atencioso, muito cordial e também divertido, a quem remeto um fraternal abraço, meu caro amigo Hernani, me incumbiu de lhe perguntar, quando assim citasse as padarias seguidas de beijo, se nós sabemos quem é o responsável por determinada padaria, porque ele assim gostaria de conhecer. Responsável pela padaria? Ele está intrigado, porque a gente sempre cita as padarias com muita cordialidade, com muita deferência. Eu vejo sempre você tentando se esconder nas gôndolas da padaria ali do Prato, principalmente quando eu entro. Quando na padaria você entra, assim, de surpresa. Exatamente. Aí você fica girando em torno ali, delas. Oculto. E o que você procura ali? Professor, eu ainda não encontrei. Diversos produtos. Engraçado que eu acho as coisas lá rapidinho. Facilmente. E você fica girando em torno daquilo. Somente quando você está, porque... Você fica incomodado. Exatamente. Eu sei que depois terei retaliações. Bullying, exatamente. Tá certo. Mais precisamente. Então, meu caro Hernani, feitos os esclarecimentos, também quero saudar você que está nos bares e restaurantes e começou a nos acompanhar a partir deste momento. Fique tranquilo, este programa será representado na íntegra no próximo sábado em seu rádio em 87,7, assim como, meu caro maestro, para o mundo inteiro. Inclusive, tomei conhecimento que na Coreia do Sul... Lá tem padaria? Certamente. Tem, né? Certamente. Mas com os mesmos produtos aqui, você não sabe. A conferir. A conferir. Acessando o site radioconselheirofm.com.br ou também baixando o aplicativo da emissora disponível no Google Play. E dando continuidade ao programa Opinião Pública, você continua comigo. Zuri Maurer. E com o professor Jorge Carvalho. Contando aqui com a ilustre e esclarecedora presença da queridíssima professora Patrícia Azevedo, que nos traz oportunos esclarecimentos acerca da orientação pedagógica na Secretaria Municipal de Ensino, quando tem que se dedicar, eu repito, intensamente e desnecessariamente, as energias, a estrutura e o foco da secretaria para resolver questões paralelas que não são, evidentemente, objeto principal das unidades escolares. E aí, querida professora, cito para os seus comentários algo que sabemos que existe,
que constatamos, que observamos, que o professor que lecionou também bastante tempo, especialmente aqui no Colégio Rui Barbosa, tem conhecimento, que é a presença das drogas nas escolas. Como isso é combatido? Porque existem, principalmente na porta das escolas, através do tráfico, nos arredores, nas vizinhanças e por vezes de maneira assim totalmente descontrolada dentro das próprias salas de aula. Como vocês enfrentam esta duríssima realidade? Zuri, acho que a droga é o mal do século, né? O nome já diz tudo, Já né? diz tudo, né? E foi o que eu estava comentando agora há pouco. A droga agora está aberta, né? Está em todos os lugares. O carnaval, até fiz uma postagem no Facebook sobre isso, porque o carnaval realmente foi um carnaval muito bacana, mas eu acho que o que estragou o carnaval da cidade foi a juventude usando abertamente drogas em todos os lugares, né? Você ia com a sua família, como eu fui, né? Com minha filha na rua. E chegando na rua, você via os adolescentes usando droga assim de uma maneira desmedida, na frente de todo mundo, sem se esconder, porque antigamente era uma coisa mais velada. Hoje não, né? Está aberto e faz na frente de todo mundo. E então isso é uma coisa que nos preocupa muito. Nas escolas nós temos o projeto do PROERD, que em parceria com a Polícia Militar, né, que atende as nossas escolas, e mais ou menos entre 1.200 crianças são atendidas por ano. 1.200 crianças? 1.200. Chega a 600 crianças por semestre, né, porque o programa do PROERD é dividido em semestre, então cada semestre eles atendem um grupo de escolas. Fantástico o trabalho. Isso, muito bacana. Agradecer até aqui o Torres, que é um parceiro nosso lá do PROERD. E temos a parceria com o Daniel Lage, que faz um trabalho também, né, com a política sobre drogas nas escolas. E outra coisa, Zuri, muito importante, o álcool. Né? A gente fala muito de drogas, mas o que está presente hoje em dia, o que está muito fácil para essa juventude é o álcool. Então, nós estamos também traçando metas, eu acho que foi mais bacana, que fomos procurados pelo grupo do AA, aqui de Nova Friburgo, oferecendo palestras nas escolas para falar com a juventude a respeito do álcool, porque acho que é a porta de entrada para as drogas, né? A gente percebeu aí nesses últimos meses aí, principalmente agora no Carnaval, né, os jovens usando uma quantidade altíssima de álcool, né, não é mais o copinho de chopp, é a garrafinha, então bebendo desmedidamente assim também. Então acho que o álcool tem que ser combatido também nessa juventude, porque está tudo muito assim aberto, e do álcool leva as drogas, e eu acho que a gente precisa realmente levar isso para as escolas, esse tema para a família também, porque a família tem que acompanhar, tem que saber o que seu filho está fazendo fora, né, dessas festividades e tudo mais, observar se está usando droga, álcool, se chega com cheiro em casa, porque a gente percebeu isso, as crianças estão cada vez mais iniciando a sua vida nessa parte com o álcool e depois levando para as drogas. Querida professora, nesse rol de situações que entendo não serem o objetivo principal da escola, já falamos aqui do uso desmedido das redes sociais através dos celulares, já falamos dos inúmeros conflitos que você exemplificou de maneira muito impactante, em que crianças se automutilam e revelam com riqueza de detalhes a sua intenção de se suicidar, e como farão, com cartas manuscritas deixadas na escola, conflitos internos, mas tem um aspecto que também eu quero queremos ouvi-la, no que se refere à prostituição infantil, que também certamente deve acontecer nas unidades, e aí com a gravidez precoce. Me chama muita atenção, menina, que crianças de 13 ou 14 anos já estejam grávidas. Certamente que o ato não deve acontecer na escola, assim imagino, mas as tratativas sim. Também existe preocupação de orientar a rede nesse sentido do sexo seguro, porque isso é inevitável. É inevitável, tem sido cada vez mais precoce, favorecido sobretudo pelo acesso às redes sociais, mas também existem programas nesse sentido?
Geralmente os OAPs e OAEs das escolas fazem um trabalho com essas crianças e quando isso acontece, começa, né, já tive casos de algumas instituições que eu tive, porque isso acontecia próximo à escola, né, crianças se prostituindo a R$5, R$6. Que isso? Dentro próximos às escolas. E o que acontece com essas crianças? Elas acabam evadindo a escola, né? Porque são, de uma certa forma, são seduzidas aí por esse mundo do sexo, da droga, do dinheiro fácil. Exatamente. E aí acabam abandonando a escola, né? Então, por isso é tão importante a gente tentar colocar nas escolas esses programas que tragam esses jovens de volta, a leitura, né? Essa parte toda da arte, né, com esse projeto de jovens talentos, a mediação, para que eles se sintam seguros. Certamente. Então, a intenção nossa é fazer com que a escola seja um atrativo para que essas coisas do lado de fora, né, não levem os nossos jovens ao abandono escolar. Pois é, e repetindo, você certamente tem uma série de situações que não são pertinentes à missão principal, à finalidade principal, que você, e quando digo você, a estrutura, o sistema da rede, são obrigadas a tratar. Drogas, prostituição, violência dentro da própria escola, conflitos, utilização de celulares de maneira inadequada, e ainda se consegue se debruçar sobre o aspecto pedagógico na essência, ou isso tira foco, energia, desvirtua sobremaneira a estrutura? Pois é, graças a Deus conseguimos manter o foco devido à equipe que temos na Secretaria de Educação. Né? Isso aí eu tenho que agradecer muito ao Renato Bravo, ao ex-secretário Renato Satiro, né, e ao Igor Pinto, que, como secretário hoje, sempre respeitou o Renato Bravo desde quando entramos no governo. Ele me convidou para a pasta e permitiu que escolhêssemos as pessoas como a Marilé Visoni, a Laudilene, que tem expertise da educação infantil, foi diretora há muitos anos aqui de uma creche aqui no Distrito de Conselheiro. Então, a equipe da Secretaria de Educação é formada hoje por pessoas concursadas e que estavam no chão da escola. Então, conhece bem os problemas que temos nas escolas. Eu gostei desse termo. Chão da escola. Chão da escola. Sensacional. Me fez lembrar aqui do chão da quadra da escola de samba. Quer dizer, é a turma da raiz. Isso aí, todos estavam lá. Tem a Carla Campos, que é a coordenadora da Educação Especial, que está dando um show na Educação Especial, que hoje faz a inclusão de verdade das pessoas com deficiência. Né? Então, um trabalho de excelência. Queremos ouvi-la em dado momento, hein, professor? Muito bacana, porque hoje realmente é feita a inclusão. Porque existem várias faces da inclusão, né? E muitas vezes acha que a inclusão é você colocar um mediador para acompanhar aquela criança. Ela não precisa de uma babá, ela precisa de um mediador. E o prefeito autorizou a contratação dos mediadores que foram treinados pela Secretaria de Educação para trabalhar com aquela deficiência, com aquela criança. Os mediadores estão dando um show, porque estão fazendo adequação curricular, estão fazendo com que essas crianças evoluem pedagogicamente. Elas não precisam, como eu disse, de uma babá, precisa sim de um apoio pedagógico para que elas possam se desenvolver. Então, isso está acontecendo hoje na nossa cidade, que está sendo referência. Então, a Secretaria de Educação hoje conta com uma equipe brilhante que faz esse trabalho acontecer. Né? E, como você mesmo disse, cada vez mais cedo se inicia o uso de álcool, de droga, de sexo, né? E fica muito difícil combater isso tudo. A Secretaria de Educação hoje tem esse setor multidisciplinar, essa equipe de mediação, que ajuda, é o nosso braço nisso. Né? Então, a gente sabe que tem esses problemas acontecendo, vai lá, tenta motivar, tenta buscar braços e parcerias para ajudar, para que a gente consiga evoluir na parte pedagógica. Professor, evidentemente temos que repercutir o que aconteceu. Antes desse tema, se você permitir. Permissão concedida novamente. Muito obrigado. Você merece. Fico feliz. Tem uma coisa que me chama muita atenção e foi um dos temas que eu mais trabalhei como secretário de Educação, que é a questão salarial. Como diz a professora Patrícia, eu assumi a secretaria saindo do chão da escola. Então eu era líder sindical e eu tinha que brigar por aquilo, pela melhoria salarial dos professores, e graças a Deus consegui. Eu, quando deixei a secretaria, o piso salarial era de 3 salários mínimos e meio.
Para você ter uma ideia, Patrícia, a nossa diretora, o nosso diretor tinha uma gratificação de 10 salários mínimos naquela época. Bom, o tempo passou, as coisas foram se perdendo, não adianta a gente estar falando disso. Mas eu queria aproveitar a sua presença e fazer uma sugestão que eu acho de suma importância para o servidor concursado do município de Nova Friburgo, que é a migração dele do quadro seletista para o quadro fixo. O mais importante ele já fez, é o concurso, já tomou posse. Ele não entrou por obséquio, ele entrou por mérito. E essa transição precisa ser feita. Esse projeto esteve na Câmara ao tempo em que eu fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça e também da Comissão de Educação. E nós conseguimos avançar com as audiências públicas, realizamos até lá no auditório, não sei se você chegou a participar, no auditório da Secretaria. E depois, quando o Demerval saiu, o prefeito que entrou retirou o projeto da Câmara, não deu sequência. E esse projeto, se tornando uma lei, fazendo essa incorporação desse pessoal, dá uma economia no município, em termos de 12% a 15% na folha salarial, que pode ser revertido para a melhoria do plano de cargos e salários dos servidores, que eu sei que está sendo discutido no momento. Então, se você puder sugerir isso, fazer essa sugestão à administração, no sentido de que faça essa migração. Vai ser muito bom para os servidores e melhor ainda para o município, porque diminui a despesa. Com certeza. Tá bom? Eu, como concursada, espero por isso também. Então, está na hora de vocês lutarem por isso aí. Olha, se precisar da minha ajuda, estou à disposição. Eu tenho todo esse projeto já discutido com as emendas, e não tenho vaidade de querer dizer que a coisa que eu fiz eu deixei de fazer. Eu entendo que nós devemos fazer por Nova Friburgo, que a gente tem um lema, né, Zuri? Como você nos ensina. A gente deve lutar por o que nos une. Nada nos une mais que o amor a Nova Friburgo. Exatamente. Então, se a sua gestão, a gestão do Igor, dos demais companheiros, colegas, professores, conseguirem implantar isso aí, vai ficar para o resto da vida, vocês ficam marcados definitivamente na gestão administrativa. Com certeza. Professor, diga, meu nobre. Desculpe a interromper. A pauta aqui é livre e a opinião é pública. E nós temos. Exatamente, e manifestamos. E aí vou pedir ao nosso atento maestro que suspenda, inclusive, a nossa trilha de fundo, porque o momento assim exige. Ouçam os senhores. Atentado em escola em Suzano, município de São Paulo, deixa ao menos 8 mortos. As informações dão conta de que ao menos 8 pessoas, 6 alunos e 2 funcionários, foram mortos em um ataque a tiros na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, região metropolitana de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, também conhecido como 13 de março. Segundo informações da Polícia Militar, 2 homens encapuzados que aparentam ter entre 20 e 25 anos e não tiveram ainda a identidade divulgada, atiraram contra estudantes e em seguida se suicidaram. E ouçam os senhores, para grande tristeza, o passo a passo de como ocorreu este atentado. Por volta de 9h30 da manhã, dupla de homens jovens, e este barulho não foi evidentemente de um tiro, quero tranquilizar os ouvintes, e me parece que trata-se de uma porta que está batendo contra a parede, não estar devidamente fechada. Retomando, por volta de 9h30, dupla de homens jovens ataca dono de lava-jato próximo à escola a tiros. Ferido, o homem depois é socorrido e levado para a cirurgia ainda no fim da manhã. Os homens seguem até a escola e estacionam o carro na entrada do portão.
Eles entram e atiram na coordenadora pedagógica, que morre. Eles atiram então em uma segunda funcionária da escola, que também é morta. Os atiradores então se encaminham para o pátio da escola, até porque era a hora do lanche e há apenas alunos do ensino médio. Eles abrem fogo. 4 adolescentes são mortos no local e outros são feridos. Os atiradores então se dirigem para o centro de línguas que funciona na escola em outro andar. Lá, a professora e os alunos se trancam em uma sala. Do lado de fora, os 2 atiradores se suicidam. A polícia militar chega ao local 8 minutos após ser chamada e examina o armamento encontrado com os criminosos, que era exatamente uma arma calibre 38 e uma outra arma medieval conhecida como besta, que nada mais se trata do que um arco e flecha que pode ser adquirido, inclusive, nesses sites especializados de venda pela internet. Ainda para contextualizar, esta escola tem alunos, professora, apenas a partir da 5ª série. São 1.067 alunos no total, a maior parte deles no ensino médio, 693. Boa parte nos anos finais do ensino fundamental, 358. E alguns na educação especial, 16 alunos. Segundo informações de censo de 2017. Ao todo, são 105 funcionários. Isto posto, caríssima professora e subsecretária de Educação, queremos ouvi-la. Eu fico chocada cada vez que escuto isso, né? Estava só observando a sua leitura. E será que dá para perceber que tudo que falamos aqui hoje é a consequência disso? É o uso abusivo da informática, dos computadores, do álcool, da bebida, do descontrole, da falta da família. Isso tudo está levando esses jovens a fazer isso. O que está faltando para os nossos jovens? Para que cada vez mais procure adrenalinas para fazer esse tipo de coisa. Né? Porque está tudo começando tão cedo que vai chegando aos 20, 25 anos, e eles já não têm mais o que fazer, porque já usaram drogas, já usaram o álcool, né? Já estão aí abusando do sexo, usando o sexo, né? Porque desde muito novo são motivados, incentivados a levar a ser dessa forma, e aí chega aos 20, 25 anos, né, com esse acesso todo à informação, às vezes nesses jogos violentos, e que faz com que você seja cada vez mais, né, violento, empoderado daquilo ali, se empodera daquilo ali e faz daquilo, da sua vida virtual a sua vida real. Né? Eu acho que é isso aí que está acontecendo, né? De tudo que nós temos, o que aconteceu hoje. Né, nossos jovens estão tendo acesso a esse tipo de coisa, o que está transformando a nossa juventude nesse tipo de coisa. A falta de amor, a falta de Deus, que eu acho que é muito importante, e que faz com que ele entre numa escola onde tem pessoas inocentes estudando, tentando ser alguém na vida, ser um cidadão de bem, e matar inocentes. Para quê? A troco de quê? Né? Então, eu acho que a mente dos nossos jovens está ficando cada vez mais vazia. Professora, notícias aqui recentes também dão conta que as 2 pessoas que foram feridas e levadas para o hospital faleceram. Então, temos já, por enquanto, no total, 10 vítimas fatais. Também, os especialistas já mostram que as vestimentas e as armas utilizadas por esses 2 assassinos que se suicidaram, o que torna a situação ainda mais incompreensível, fazem parte de um determinado jogo que existe nas redes sociais. E isso, para mim, tem o seguinte resumo: é a banalização da vida. Exato. Professor Jorge, queremos ouvi-lo. O Zuri, esse tipo de coisa, como disse a professora Patrícia, nos traz para uma situação, nós educadores, então, nós ficamos assim meio que derrotados. Derrotados, professor? Nós estamos perdendo essa guerra. Essa é a sensação? Essa sensação. A sua afirmação é muito séria. Nós estamos perdendo essa guerra. Nós temos uma situação
extremamente preocupante. Nós temos uma escola do século XIX, né? Os professores do século XX e o aluno do século XXI. Exatamente. Então, há disparidade nisso aí. Ainda tem mais, ainda temos o ministro da Educação colombiano. Exato. Tá? Ricardo Vélez Rodrigues. Para ajudar bastante a situação. Que sequer não domina o idioma português. Então a coisa é mais séria do que nós possamos pensar, mas a falta de Deus, conforme disse a Patrícia, também é uma coisa que chama a atenção. Parece que o mundo, Zuri, não está agindo mais por conta de Deus, está agindo por conta própria. Porque isso não dá para explicar isso em lugar nenhum, isso não vai entrar na cabeça da gente. Dentro de uma escola, tivemos ano passado aquele camarada que botou fogo lá, matou um monte de criança. Né? Lá em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais. Ninguém fez uma homenagem àquela professora que morreu ali salvando os alunos dela. Né? Quer dizer, então, são coisas que... Esse início de ano está muito pesado no Brasil. Nós tivemos aí, há um mês atrás, aqueles 10 meninos que morreram queimados lá no centro de treinamento do Flamengo, e que até hoje ninguém foi punido. E vai cair no esquecimento. Vão só falar na questão financeira. Aí, Patrícia, isso, para nós educadores, isso machuca muito. Porque o ser humano deixa de ser a coisa mais importante. O bem material vai substituir a vida desses 10 meninos? Nunca, nunca. Então, que geração nós estamos criando? O que está aí? Isso que está aí é produto de quê? Esqueceram a vida dos 10 meninos e estão discutindo se vão receber 10 milhões, 11 milhões, não sei quantos milhões. Quanto vale uma vida de uma criança? Não tem preço. Quanto vale a vida dessas pessoas que morreram lá hoje? Porque fanáticos de uma brincadeira, às vezes até seita, não sei o que entram e fazem um negócio desse e acabam com as próprias vidas. Então, que mundo é esse? Eu tenho uma netinha de 5 anos. Que mundo que nós estamos preparando para ela? Não é? Você tem seus filhos pequenos, Patrícia. O que vem por aí? Seu filho, Zuri? 12 anos. 12 anos. Meu Deus do céu. Tem que ter uma mudança geral nisso. As programações das televisões têm que mudar. Essa questão tem que ter uma fiscalização maior em cima dessa liberdade de internet, de comunicação que existe, que por um lado é positivo, por outro extremamente negativo. Quer dizer, aí deságua tudo na escola, né? E nós ficamos impotentes nessa situação, infelizmente. E aí, professor, corroborando com o que você está dizendo, e lembrando também que esse ano, cara Patrícia, está com uma agenda muito trágica. Tivemos o rompimento da barragem em Brumadinho, que até ontem tinha contabilizado 201 mortos, com os corpos identificados e 107 desaparecidos. Tivemos essa ocorrência também no centro de treinamento do Flamengo, vitimando 10 jovens. Tivemos um falecimento trágico de Ricardo Boechat e, recentemente, do jogador Coutinho e também do ex-presidente Eurico Ângelo de Oliveira Miranda, do Clube de Regatas. Tragédia lá em São Paulo com essas chuvas todas. As chuvas no Rio de Janeiro e em São Paulo, que vitimaram 12 pessoas, e agora esse atentado, que assim já está sendo classificado atentado pelo ministro da Justiça e da Segurança Nacional, Sérgio Fernando Moro, que assim já declara que ele entende que na realidade houve um atentado. Agora, a professora Patrícia, que certamente estará brevemente conosco, e quero chamar a sua atenção, você ouvinte, para o programa Cidade Real da próxima segunda-feira, e já anuncio aqui de maneira inédita que teremos a presença da professora Patrícia Azevedo, que estará conosco repercutindo todo este assunto, todo este cenário municipal, nacional, enfim, com outras contextualizações, e você terá o privilégio de conhecê-la, pelo menos visualmente, o que lhe trará grande satisfação, assim eu já posso asseverar. Professor, é um apresentador galanteador e romântico, não é verdade?
É verdade. É verdade. E não tá de chapéu. Até o nosso maestro se diverte. Mas, querida Patrícia, rapidamente, no seu entendimento, até porque traçamos um cenário muito trágico, onde está a solução? A solução está realmente nesse resgate aos valores, né? A família acompanhar, a escola acompanhar, né? Ter certeza do que seus filhos estão fazendo. Eu não sei qual foi o jogo em que eles foram no caso, inspirados, mas eu não sei se você conhece um jogo chamado GTA, que meu filho uma vez instalou no computador e eu fui ver o que ele estava jogando e falei, pode desinstalar agora, você não vai jogar isso nunca mais. Que é um jogo que você dirige o carro e quanto mais gente você mata e atropela, você ganha mais pontos. Você ganha mais armas mais potentes e o carro fica mais potente. E na hora que ele instalou, que eu vi o que era o jogo, eu desinstalei. Então eu não deixei incutir essa política. Eu falei, aqui você não joga, não vai jogar isso de jeito nenhum. Ah, mas é legal. Não, não é legal. Matar pessoas é legal? Você acha bacana isso? Olha só. Você atirando, se você atirar na cabeça é um ponto maior, se atirar... Então, fiz ele refletir sobre isso. Então, eu acho que a gente tem que resgatar os valores, a gente tem que realmente sacudir o tapete, levantar, não adianta ficar escondendo, é ver o que o filho está fazendo mesmo e tentar resgatar essas crianças, porque realmente a gente está perdendo esse mundo. Como o professor mesmo disse, perdeu os valores, perdeu a crença, perdeu a fé, perdeu o amor a Deus, a família, tudo. Né? O que esses dois meninos fizeram acabou com a vida de muitas pessoas, porque ele não acabou com a vida dos 5, 6 que mataram, né? Mas da família. Das famílias. Inclusive daqueles que se suicidaram. Sim, pois é. E o que levou esses meninos aí? Com certeza foi isso tudo que foi falado aqui hoje. Então acho que a solução está aí, né? Que as famílias sejam mais presentes, né? Que seja parceira da escola e tentar, de uma certa forma, como eu disse aqui, desde a primeira infância, a gente começar a incutir valores que essas crianças levarão para o resto da vida. Zuri, rapidamente, se isso realmente for um jogo que eles estão participando, para os demais participantes do jogo, olha o perigo da coisa. Para os demais participantes do jogo, esses dois viraram heróis. Sem dúvida. Boa observação. Não é? Boa observação. Exato. Boa observação. E aí, professor, só para acrescentar, querida Patrícia, esse jogo, ele tem a seguinte configuração, de que você tenha sempre armas disponíveis caso o anterior se esgote. Por isso que eles compareceram à escola munido de um revólver e de um arco e flecha. Fatal. O jogo tem essa configuração. E aí oferece outras possibilidades, como explosivos, como pedras, como facas, e vai por aí. Não, tinha até coquetel molotov. Certamente. Levaram, foram detectados. Levaram numa mochila e foi Exatamente. O artefato foi devidamente desativado pelo GAT da Polícia Militar de São Paulo. Nós precisamos encerrar a nossa jornada. Foi ótimo, né, professor? Muito bom. Foi um muito programa bom. sensacional. A Patrícia, de maneira muito gentil, cordial, compareceu aqui. Pude revê-la. Você agregou bastante conteúdo e certamente o fará na próxima segunda-feira, quando estará conosco no programa Cidade Real, exibido pela TVZON a partir de 22 horas, como também pela internet, pelo aplicativo da emissora, e poderemos desdobrar esse assunto. Queremos agradecer a sua presença, a sua deferência, o seu carinho, a sua competência e, sobretudo, a sua dedicação a este cenário, que certamente lhe consome bastante, lhe desgasta, lhe estressa e, sobretudo, por vezes lhe deixa a sensação de impotência, como o professor disse aqui. Mas tenho certeza que você continuará perseverando para o bem de todos aqueles que estão na rede municipal de ensino. Foi muito bom tê-la aqui. Eu que agradeço, né, o convite, agradeço ao professor por estar aqui comigo, pelo convite, porque veio dele o convite. Então, agradeço a todos vocês aí pelo carinho, Zuri, por revê-lo. Certamente. E dizer que eu sou uma eterna apaixonada pela educação, sou neta de educadores, sou filha de educadores, né? O meu avô, na época, Odejá, ele tem uma praça com o nome dele lá em São Fidélis. Eu lembro que no dia que meu avô faleceu, o São Fidélis parou, porque ele foi enterrado lá, mesmo morando aqui, foi para lá. Então, eu presenciei a época que os professores eram heróis.
Então, eu acho que isso que me motivou a ser professora. Eu tenho muito amor pelo que eu faço, né? Não saberia ser outra coisa. Sou professora do curso normal também, lá no curso IGP, formo professores. Muito bom. E é o que eu falo, eu não tenho que ensinar vocês a ser professores. Se vocês amarem a profissão, serão excelentes professores. Então, quero agradecer e mandar um beijo para todos os professores da rede. Legal, ótimo, excelente. Encerramos aqui a nossa jornada, prometendo retornar na próxima quarta-feira, sempre às 13 horas, com reapresentação no sábado às 14 horas, agradecendo o profissionalismo do maestro José Augusto, no comando técnico da Rádio Conselheiro FM. E também destacamos, como sempre, os comentários sempre precisos e corajosos do professor Jorge Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense, com as suas despedidas. Forte abraço, até quarta-feira, se Deus quiser. E ele há de querer. Especialmente sua motivadora audiência, nesta ocasião representada pela ilustre ouvinte, a queridíssima Simone, vice-diretora do Colégio Rui Barbosa, vizinho aqui à rádio, que hoje se apresentou de uma maneira assim, muito cordial, muito surpreendente, muito intensa, ao me abraçar fraternalmente no portão do colégio. Sensacional, se declarou telespectador assíduo do programa Cidade Real, como também, sempre que possível, nos acompanha nas reapresentações. Quero, nesta ocasião, queridíssima Simone, agradecer a sua cordialidade, a sua espontaneidade e, sobretudo, a sua deferência comigo, através da qual estaremos brevemente também prestando uma homenagem simbólica a esta exemplar unidade de ensino que neste ano comemora o seu Sesc Centenário. E aí, meu caro maestro, como sempre, dedicamos show de beijos. Este é para a queridíssima Simone, como também para todas as professoras e servidoras e mulheres que trabalham na rede municipal de ensino por conta do Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Muito bom. Aqui sempre teremos opinião e será pública. Que Deus proteja o pujante mais sofrido e maltratado distrito de Conselheiro Paulino. Boa semana, Nova Friburgo. Programa Opinião Pública. Apresentação de Zuri Maurer com análises de Jorge Carvalho. Produção e realização da Rádio Conselheiro FM. Agradecemos a sua audiência e até a próxima edição.